amém? Que Deus multiplique os anos de vida desta igreja na face da terra e continue ganhando almas para Jesus. Atos capítulo de número 2, verso de número 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som ou um estrondo como de vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Você diga glória a Deus. Assente adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Essa palavra tem poder. As palavras liberadas por Cristo, ela tem poder. Nós sabemos que Jesus, ele veio em uma missão na face da terra. João capítulo de número 1 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele veio e se fez carne e habitou entre os homens. Ele vem trazendo o seu ministério sobre a face da terra. O interessante é que quando Cristo ele tem apenas 12 anos de idade, ele entra dentro da sinagoga e começa a recitar a palavra, e todos começam a admirar-se com a sabedoria que era dita por aquela criança. E eu aprendo, a primeira verdade é que existem pessoas que ela até consegue ver você desenvolver na presença de Deus, ela até consegue ver você pregar, cantar, só não consegue ver você crescer um pouquinho mais. Aqueles doutores da lei, quando veio aquela criança desenvolvendo daquela forma, ele se torna uma ameaça. E interessante é que em todo Israel, duas vertentes acerca do testemunho do Cristo está soprando sobre aquelas cercanias. A primeira é que ele é apenas um charlatão, que ele é apenas alguém que expulsa demônios com o príncipe Belzebu, ou príncipe dos demônios. Uma vertente que está soprando acerca do seu nome é que ele é um comelão, que ele entra na casa de pecador, senta com ele, come e bebe. Mas de contrapartida também estão dizendo por aí que ele tem poder para expulsar demônios. Estão dizendo por aí que ele toca no leproso e o leproso fica limpo. Estão dizendo por aí que ele foi convidado para ir para um velório, e o velório que era velório se tornou culto, porque ele liberou um grito dizendo: Lázaro, venha para fora. E o morto ressuscitou. Nós sabemos que começa a fama correr por aí que ele foi em outro velório. E o texto sagrado diz que ele toca no esquife, o velório para, o cortejo para. E o menino que estava morto agora ressuscitou para a glória do seu santo nome. Estão dizendo por aí que pessoas vêm de longe para apenas tocar na orla da sua vestimenta. E quando toca na orla, o sangue estanca. E é a fama que está correndo acerca desse Cristo. Mas por causa da sua fama, eles vão arquitetar a sua morte. Eles vão tentar aniquilar o seu ministério. E o que eu acho interessante é que a Bíblia Sagrada diz que agora eles vão prender, e um dos 12 vai lhe entregar. A palavra diz que Jesus ele é preso, e quando Jesus ele é preso, ele é julgado e condenado por crime nenhum. Uma injustiça vão cometer sobre ele, mas a Bíblia diz que como uma ovelha muda, levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. A palavra diz que ele é chicoteado, a palavra diz que ele sofre
sofri por mim e por você. O que eu acho interessante é que a cruz não era para ele, a cruz era para mim. Aleluia, porque ele não cometeu pecado nenhum. Mas a Bíblia diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz que antes que esse Cristo fosse apanhado, fosse preso, o texto diz que ele está, aleluia, lá no Monte das Oliveiras, e ele está orando. E no meio daquela oração, sabe o que começa a acontecer? O seu suor, ele começa a suar grandes gotas de sangue. Quando eu olhei para isso aqui, eu entendi algo, porque ele veio morrer por mim e por você, como cordeiro sem mancha, como cordeiro sem mácula, porque para remissão de pecado era necessário sacrificar o cordeiro. Quando ele está no Monte das Oliveiras, que ele começa a suar grandes gotas de sangue, sabe o que estava acontecendo lá, Rafael? O sacrifício começou. O que eu acho interessante, que ele começa a suar grandes gotas de sangue, o sacrifício começou. Quando ele é apanhado e leva as chibatadas, sai sangue, o sacrifício começou. A Bíblia diz que eles pegam um caniço e bate na sua cabeça, sai sangue, o sacrifício começou. Quando eles colocam uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, sai sangue, o sacrifício começou. Ele coloca a cruz do Calvário sobre as suas costas. A cada passada que ele dá, a via dolorosa vai ficando manchada de sangue. Pastor Daniel, não entendi. A Isaías disse: nós fomos sarados pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelas... Sacrifício da cruz. Ele está sobre a cruz. De repente alguém pega uma lança e fura do seu lado, e o texto diz que sai sangue, e após ecoar todo o seu sangue, a Bíblia diz que sai água. Quando eu olhei para isso aqui, eu disse: por que não sai água misturada com sangue? Sabe por que não? Porque lá na época do Egito, quando Moisés toca na água, a Bíblia diz que a água se converte em sangue. Água e sangue gerou morte para todos os peixes lá do Egito, mas ele está derramando o seu sangue puro e carmesim. Para quê, pastor Daniel? Para que Abdude tivesse hoje aqui nesta noite, completando 11 anos, salvando vida, restaurando casamento, restaurando família. Pastor Daniel, não entendi. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: o meu sacrifício foi vivo, santo e agradável a Deus. Ele morreu, morte de cruz. Tiram da cruz, depositam sobre o sepulcro. E quando ele morre, irmão, a Bíblia diz que todos os seus discípulos estão dispersos. Alguns estão voltando para suas aldeias bem longe, porque Jesus tinha 12 discípulos mais próximos e mais 70 discípulos que acompanhavam as suas obras sobre a face da terra. Quando ele morre, está todo mundo voltando para casa. Aí a Bíblia diz que de madrugada as mulheres se prepararam, pegaram as melhores especiarias, irmãos. As mulheres faz cada coisa chique, né? Ornamenta a igreja e tudo aquilo. Elas pegaram do melhor. Quando elas pegaram do melhor, elas acordaram de madrugada e foram lá no sepulcro para perfumar o corpo. Mas quando ela chega no sepulcro, a primeira coisa que elas identificam é que a pedra estava removida. A pedra estava removida. Quando elas veem a pedra removida, elas não estão entendendo nada. Aí elas começam a chorar. Aí daqui a pouco, em um texto diz que apareceu um menino, em outro texto diz que apareceu um anjo, em outro texto diz que apareceu 2 anjos resplandecente. Olhou para aquelas mulheres e diz: ei, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo, aquele que ele não morreu, ele ressuscitou. Elas correm
E aqui cai por terra, irmão, porque tem gente por aí que diz que mulher não pode pregar, e aquela coisa toda. A palavra me revela que as primeiras que foram pregar acerca da ressurreição foi as mulheres. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres agora correm até a equipe de obreiro que estava escondido e diz: o mestre ressuscitou, o mestre ressuscitou. Aí a Bíblia diz que Pedro se posiciona com outro discípulo e correm até o sepulcro. Um discípulo corre na frente, porque sempre tem alguém que é mais apressado, né? Isso não significa que vai chegar primeiro, que vai receber a revelação de Deus. Não, isso não significa nada. Mas o texto diz que ele corre primeiro. E quando ele corre primeiro, que ele chega até o sepulcro, que ele vê os lençóis caídos no chão, ele recua. Quando ele recua, Pedro entra. Oh glória! A Bíblia diz que quando Pedro entra, ele também vê os lençóis caídos no chão. Só que de repente Pedro observa na cabeceira um lenço dobrado à parte. Quando Pedro vê aquele lenço dobrado à parte, era Jesus dando um sinal para ele. Porque todo bom judeu sabia que quando o seu Senhor estava sentado sobre a mesa se alimentando, e uma vez que ele se levantava e o servo entrava dentro, que via um lenço jogado em cima da mesa, significava que o seu Senhor terminou e não vai voltar. Mas toda vez que o servo entrava dentro daquela sala, que via o lenço dobrado à parte, o seu Senhor estava dizendo: eu ainda não acabei, eu vou só ali e volto. Pedro, quando vê o lenço, ele se maravilha. Ele volta para dar a notícia, mas alguns discípulos estão indo embora. Alguns discípulos estão voltando para casa, quando de repente a Bíblia diz que Jesus se apresentou para dois que estavam de caminho a Emaús, uma aldeia. Quando de repente ele começa a dialogar com eles e pergunta o que vocês vão conversando no caminho. Eles olham e dizem: por acaso tu é um peregrino? Que não sabes tudo o que tem acontecido acerca de Jesus? Um poderoso profeta, poderoso em palavras e obras. Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? Já até viu Jesus fazer milagre. Até viu Jesus curar, libertar, transformar. Só que com o decorrer do percurso da sua história, ele desanima e para, desiste de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Perceba que esse discípulo está dizendo: ele era um poderoso profeta. Porque à luz da Bíblia Sagrada eu entendo que Elias foi um poderoso profeta. Eu entendo que Eliseu foi um poderoso profeta. Eu entendo que João Batista foi um poderoso profeta. Eu entendo que vários profetas exerceram o seu ofício de profeta de forma poderosa e extraordinária. Mas parece que eu vejo esses discípulos vendo Jesus conversando com aquela mulher na beira do poço. Quando ela olha e diz: tu és mais poderoso do que Jacó. Parece que eu vejo Jesus abrindo um parênteses dizendo: eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que Elias, eu sou maior do que Isaac, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior. Eles olham e dizem: ele era poderoso profeta, poderoso em palavras. Parece que eu vejo eles naquele sermão que Jesus pregou. Um sermão muito duro. Aquele sermão que está todo mundo indo embora. Aquele sermão, irmão, que até os discípulos estão indo embora. Aí daqui a pouco Pedro chega lá, quer dar uma forcinha para Jesus, uma ajudinha. Olha para Jesus e diz: Senhor, mensagem dura demais. Muda a mensagem, está todo mundo indo embora. Aí Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta muito simples: ei Pedrão, tu quer ir embora também? Parece que eu vejo Pedro olhando para aquele cenário dizendo: Senhor, eu não vou embora. Não é porque eu vi o Senhor caminhar por cima das águas. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor curou a minha sogra. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor curou o homem da mão mirrada. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor expulsou os demônios de Maria Madalena. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor ressuscitou a Lázaro. Eu não vou embora, Senhor. Não é porque o Senhor libertou Zaqueu. Eu não vou embora, mestre. Não é porque o Senhor operou de forma poderosa e extraordinária na face da terra. Mas eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Porque só tu tem palavra de vida eterna. De vida eterna. De vida. Deixa eu ver se tem alguém que pega essa palavra aqui. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: se eu fosse você.
aumentasse a sua expectativa nessa noite. Aumentava a sua expectativa nessa noite. Por que, pastor Daniel? Porque a palavra dele tem poder. A palavra dele tem poder. A palavra dele tem poderoso em obra. Parece que eu vejo esses discípulos vendo Jesus, como eu disse, andando por cima das águas, acalmando a tempestade, ressuscitando o morto. Então eles notificam dizendo: poderoso em palavra, poderoso em obra e um grande profeta. Porém, nós achávamos que era ele, que havia de redimir Israel. Nós achávamos que era ele, que ia redimir Israel. É por isso que eles estão voltando. Aí Jesus faz que vai passar de largo. Quando Jesus faz que vai passar de largo, irmão, aqueles dois discípulos olham e faz um pedido, que era o pedido que você tinha que fazer aqui nessa noite. Senhor, não vai embora, já se faz tarde, fica só mais um pouquinho. Ele fica só mais um pouquinho. E a Bíblia Sagrada nos revela que no partir do pão, as escamas caem dos seus olhos. E eles viram que era Jesus. Jesus desapareceu. Um olhou para o outro e disse: por acaso o nosso coração não ardia? Aonde tem palavra, tem manifestação do Espírito. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, é a noite que eu vou levantar através da minha palavra, é a noite que eu vou renovar através da minha palavra, é a noite que eu vou. Aleluia. Está notório em todo Jerusalém que ele ressuscitou. Estão divulgando para tudo que é lado que ele vive. Ele prega 40 dias, irmão, após a sua ressurreição. Ele consola os seus discípulos com as suas palavras. Aí a Bíblia diz que ele faz uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele libera as últimas instruções por discípulos, o texto diz que ele é levado aos céus. Ele é elevado aos céus. Está todo mundo olhando para cima, está todo mundo olhando para o alto, quando de repente se apresenta dois varões de vestes resplandecentes. Olha para eles que estão olhando para cima e diz: varões e irmãos, porque vós estão olhando para cima, o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Quando eles recebem esta palavra, eles entram para dentro do cenáculo. E quando eles entram para dentro do cenáculo, o texto diz que eles colocam o joelho no chão. E eles começam a orar a Deus. Eles começam a buscar a presença de Deus. Eles começam a buscar a presença de Deus. Quem sabe nesta noite alguém saiu de casa dizendo: eu quero ser renovado, eu quero ser cheio, eu quero ser visitado pela presença de Deus. O grandão está na casa e já está falando ao coração de alguém aqui nesta noite: o caminho é oração, 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 o caminho é oração. Quer ser cheio? Então começa a falar com ele agora, começa a dialogar com ele agora, começa a orar agora, começa a falar: Pai, me enche, começa a falar: Pai, me enche da tua presença. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: quer ser cheio? Então começa a falar com ele. Oração. Fizeram uma excursão na casa de John Wesley. Seminaristas de tudo que era lugar foram visitar aquela casa.
Estão mostrando todos os cômodos da casa. Quando de repente tinha um quartinho com uma cerca e um tapete como esse. E 2 marcas no chão. E falaram, essas 2 marcas é aonde John Wesley colocava os joelhos para orar. Seminaristas ficaram encantados com aquilo, retornaram para o ônibus. O monitor começou a contar aqueles jovens, percebeu que estava faltando um. Ele voltou para dentro da casa. E dentro daquela casa ele começou a buscar em todos os cômodos. O jovem tinha voltado para dentro daquela casa. Pulou aquele cercadinho. Colocou os seus joelhos aonde John Wesley orava. E começou a falar com Deus a seguinte oração: Senhor, faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Quando o instrutor entrou e viu aquela criança, aquele adolescente com os joelhos na marca aonde estavam as marcas do joelho de John Wesley, ele pulou o cercadinho, bateu no ombro daquele menino e disse: Billy, está todo mundo lá no ônibus te esperando. Pastor Daniel, não entendi. Quem é esse tal de Billy? Nada mais e nada menos do que Billy Graham, um dos maiores avivalistas que a terra já viu. Pastor, me explica melhor. O grandão está na casa e está dizendo: se a Dude orar na minha presença, eu vou levantar alguém para avivar. Joga a mão direita para cima, joga. O grandão está na casa e está dizendo: tem um avivamento aqui nesta noite. Tem um avivamento acontecendo aqui nesta noite. Tem um avivamento da parte de Deus. Eles entraram para dentro do cenáculo. Começaram a orar. São 10 dias de oração. Porque Pentecostes, 50º, 50 dias depois da Páscoa, 40 dias Jesus ficou discipulando. Restaram 10 dias. Ele subiu ao céu e eles entraram para dentro do cenáculo e começaram um período de oração. Começaram um período de oração. Começaram um período de oração. Perceba que era data festiva naquele lugar, mas em vez de ir para a festa, eles preferiram ir para a oração. Em vez de ir para a festa, eles preferiram orar ao Pai. Em vez de ir para a festa, eles preferiram buscar a presença do Senhor. Pastor Daniel, não entendi. O que tem de gente aí, irmão, que preferiu correr atrás de um trio elétrico. O que tem de gente aí que já está o 4, 5 dias pulando o carnaval. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que na cidade de Planaltina, mais preciso, aqui em Araponga, tem uma igreja que decidiu buscar a presença de Deus. Decidiu buscar a presença de Deus. Decidiu buscar a presença de Deus. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu tenho uma unção reservada para quem decidiu buscar a minha presença. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: você está no melhor lugar do mundo. Você escolheu o melhor lugar nessa noite. Quem está lá no carnaval uma hora dessa já perdeu o celular. Quem está lá no carnaval uma hora dessa já perdeu a carteira. Quem está lá no carnaval uma hora dessa está embriagado, quem sabe caído no chão e cachorro lambendo a boca. Quem está lá no carnaval uma hora dessa já perdeu a família, já perdeu o casamento, já bateu o carro e quem sabe até perdeu a vida. Mas quem decidiu vir para o congresso da Dude está aqui dizendo que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus reina. A vida é feita de escolha. E com Jesus é muito simples. Céu, o inferno. Porta estreita ou porta larga.
caminho estreito ou caminho largo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quem nessa noite está escolhendo o céu, quem nessa noite está escolhendo a porta estreita, quem nessa noite está escolhendo o caminho estreito, tem uma recompensa de Deus chegando. Alabanda candaraia, céu é quebinai. Ele está presente na reunião, está dizendo: vai valer a pena. Eles decidem orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode em muitos seus efeitos. Em vez de ir para a festa, eles vão para a oração, dentro do cenáculo, de porta fechada, orando ao Pai, porque foi assim que Ele ensinou. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve vocês em secreto vai recompensar vocês diante dos homens. Eu quero crer que nesta noite eu estou pregando para uma igreja que tem secreto com Deus. Alabada candaraia, céu é caminhar. Eles estão unidos, reunidos no mesmo lugar, cumprindo-se. A palavra cumprindo no grego é completando, preenchendo. Acabei de dizer que quem vai para o carnaval, né, perde carteira, perde dinheiro, perde família, perde tudo. Agora quem vem para a oração não perde nada. Deus só completa aquilo que estava faltando. Eu vou profetizar aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou completando aquilo que estava faltando na tua vida. Eu estou completando aquilo que estava faltando no teu ministério. Eu estou completando aquilo que estava faltando no teu casamento. Eu estou completando aquilo que estava faltando para você ser mais do que vencedor na presença do Senhor. À luz da Bíblia Sagrada eu entendo algo muito forte: que existe um vazio dentro do homem, dentro da mulher, que só a presença de Deus preenche. Carro novo não preenche, casa boa não preenche, conta bancária gorda não preenche. O que é que preenche, pastor Daniel? A presença, 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 a presença. Tem gente que não tem carro, mas tem presença. Tem gente que está morando de aluguel, mas tem presença. Tem gente que está passando uma prova abençoada, mas está cheio da presença de Deus, cheio da presença. Então eles foram para o lugar onde Deus está completando. E foi naquele ambiente de oração que de repente, aleluia, algo extraordinário acontece. Só eu, irmão, tem mais alguém que acredita no de repente de Deus? De repente você está aqui, chega lá na tua casa, o seu filho quer virar crente. De repente você está aqui na festa da Adude, chega lá o esposo diz: não vou beber mais cachaça, eu quero é Jesus. Porque as coisas de Deus é de repente. As coisas de Deus é de repente. Pastor, não acredito não. Irmão, quem vos prega aqui outrora, eu vinha falando no caminho, andava com 3 armas. Pastor Ramon Porto talvez conhece ou lembra ou se recorda, pastor Erinaldo. Instância 5. Me converti naquela congregação do pastor Erinaldo. Tudo que acontecia naquela cidade, alguém olhava e dizia: foi os anjinhos do pastor Erinaldo. Foi os anjinhos do pastor Erinaldo. Porque a gente era carga torta. Antes de eu aceitar Jesus, tinha um lote vazio do lado. A gente deixava as armas do lado da igreja para não entrar armado para dentro da igreja para assistir um culto como esse. Aí era direto na esquina vendendo droga, aleluia, aprontando tudo aquilo que não presta. Aí alguém olhava e dizia: irmã Francisca, não adianta orar por ele, não precisa mais buscar por ele, porque o seu filho é cadeia ou caixão, não tem mais solução. Era o que eles diziam. Aí de repente o filho da irmã Francisca levanta a mão, aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Aí de repente Jesus coloca dentro da cabeça dele o dom da palavra. Aí ele começa a pregar o evangelho de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aos 4 anos atrás eu tive o privilégio de pastorear
gloriar a minha própria mãe. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: recebe o de repente aqui nessa. Eles estavam presos em oração, irmão. Eles estavam com medo, porque a perseguição era grande. Mas de repente veio do sabe por que tem crente vazio? Porque está esperando o pastor pregador liberar uma palavra profética na vida dele. Quem sabe alguém saiu de casa dizendo: se o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser cheio. Se o pastor revelar o meu nome, o meu CPF, eu vou ser cheio. Se o pastor revelar tudo na minha vida, eu vou ser cheio. Oh, glória. Alabanda candaraia céu é quebinai. Só não entendeu o negócio. Não é assim. É assim. Não vai vir de homens, vai vir do céu. Eu estou encerrando. Vai vir do céu. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: prepara, porque vai vir do céu. A gente aqui tem umas liturgias, irmão, mas o céu, ele é regido pela presença do Espírito Santo. Porque eu me perguntei muito quando eu vi Elias ser levado e Eliseu ficando. Passou por vergonha, por afronta. E eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor não fez uma festa, um congresso? Aí o pastor Elias pegava a capa, entregava para Eliseu e ponto final. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: Daniel, sabe por que eu não fiz tudo isso, essa liturgia? Para que Eliseu entendesse que o que eu tinha na vida dele não ia vir de Elias. O que eu tinha na vida dele não ia vir de homens. O que eu tinha na vida dele não vinha da terra, mas o que eu tinha para liberar na vida de Elias ia vir do céu, do céu, do céu. É por isso que uma carruagem de fogo divide Elias para um lado, divide Eliseu para o outro. Aí um redemoinho começa a levar Elias. Eliseu está olhando para cima, e enquanto Eliseu está olhando para cima, a Bíblia diz que a capa vem descendo, a capa vem descendo, a capa vem descendo, e a capa que representava uma dupla porção de Deus na vida de Eliseu. E eu saí lá da Ceilândia para falar o coração de alguém aqui nesta noite: prepara, porque tem algo do céu descendo, tem uma presença. De repente veio do céu um som. Urabacalamaia, céu é queminaia. Veio do céu um som que encheu toda a casa. Um som que encheu toda a casa. Cumpre o que Isaías viu. Ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o séquito do seu manto preenchia toda a casa. E eu vi serafins voando em volta dele. Com duas cobriam o rosto, com duas voavam, e com duas cobriam os pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra